Olá, hoje eu vou falar sobre estudo de caso, que é sobre análise e mitigação de ruídos em processadores fotônicos por interferômetros com efeito termo-óptico. Meu nome é Aleph, meu orientador é Fabiano Fluid, e hoje vamos falar sobre essa parte de ruídos. Bom, eu faço iniciação científica na parte de rádio de processadores fotônicos no FGW, e a parte de ruídos deve ter devida atenção, pois da parte de processamento de dados que está em grande fase ou no tempo atual, ao qual a gente vai estar trabalhando com o processamento com luz, com fótons, vai ter um tratamento aí com a eficiência muito melhor, a banda larga muito mais ampla, processamento de dados de informações muito mais ampla, uma tecnologia muito mais avançadas e diferente das limitações do computador clássico, um aprofundamento e processamento de dados muito mais complexa. Bom, com isso, a gente pode falar aqui rapidamente sobre a computação clássica, computação quântica. A clássica vai lá estar trabalhando com sistema digital de zeros ou uns. Por outro lado, a computação quântica vai estar trabalhando com a superposição, não só os zeros e uns, mas também a superposição desses sinais. E, e pode ser esses dois autoestados bem definidos. A gente pode ter infinitas combinações lineares no meio desses dois zeros e uns. E a gente pode ter, então, o tratamento de muito mais informações, né, com apenas um qubit, que é o bit quântico. A gente representa, normalmente, o espaço de Hilbert, ou essa esferinha aí de Bloch, como é chamada. Isso redefine os limites da deficiência computacional. Para estar trabalhando com muito mais informações, com apenas um qubit. Bom, o processador fotônico ele é dividido em três partes. Ele é dividido com a parte do circuito integrado fotônico, o circuito de controle eletrônico e a parte do software. Bom, a parte do circuito integrado fotônico nada mais nada menos que um sistema de matriz de fibras, ao qual tem essas malhas de guia de onda, ao qual tem células de interferômetro ajustáveis, ao qual cada célula de interferômetro é responsável aí, o qual pode estar trabalhando com um feixe, um divisor de feixe ajustável, trabalhando em amplitude e deslocamento de fase, θ e φ. E a gente pode nada mais nada menos que enviar um sinal de referência de um feixe de luz, o qual vai ter um feixe de referência e o feixe de cima vai ser ajustável, o qual vai ter um aquecimento resistivo. Esse aquecimento resistivo vai ser é, implicando uma variação do índice de refração, e com esse índice de refração a gente vai ter um ajuste aí desse feixe de fótons no braço ajustável. E com isso a gente pode estar tratando esse bit quântico. Então a gente trabalhando com essa matriz e os atuadores termo-ópticos, a gente vai estar trabalhando com essa gama enorme aí de dados e informações. Além disso, para controlar todos esses sinais, a gente vai usar o circuito eletrônico, o qual vai ser dividido aí em um FPGA, microcontrolador, vai estar trabalhando tanto na transmissão quanto na recepção desses dados quânticos, vão ser convertidos, por exemplo, a parte dos dados fotônicos vão ser detectados pelos fotodetectores, esses fotodetectores vão ser convertidos por um amplificador de transimpedância e vão estar trabalhando com também um conversor analógico digital para o FPGA lendo esses sinais e tá aí trabalhando, tratando esses dados. Como também vai ter um conversor digital analógico para estar trabalhando os aquecedores do nosso circuito integrado fotônico. Como também esse aquecimento vai ser realizado como um TEC e um drive controlador que vai estar trabalhando com uma malha fechada, trabalhando a temperatura do nosso pique de cada interferômetro único, e vai ter um controle por PID, e tem toda essa gama e esses inúmeros circuitos, como também a parte do software, que também vai fazer a calibração, e tudo isso pode estar relacionados a infinitas fontes de ruído. Bom, e o que é o ruído, né? O ruído nada mais nada menos que uma flutuação imprevisível que soma ao sinal elétrico.
Ele pode ter diversas fontes, igual eu comentei. Pode ser classificado como ruídos intrínsecos, que são gerados pelos próprios componentes, como pode ser induzidas de componentes externos, como da rede elétrica, como também pode ser interferências do ambiente, interferências eletromagnéticas, como também pode ser do próprio projeto dos próprios circuitos, como as próprias placas de circuito impresso, a qual, dependendo da distância entre elas, a gente vai ter capacitâncias parasitas, resistências parasitas, tem inúmeros, ou também como descargas, né, provenientes na rede. Então, tem infinitas fontes de ruído. A gente vai comentar aqui as mais pertinentes que pode ocorrer no processador e alguns meios que pode mitigar esses tipos de ruídos. O ruído, normalmente, ele é tratado de forma estatística, pois no valor médio do mesmo, do sinal pode ser normalmente igual a zero, então é tratado de forma estatística, ao qual a gente pode pegar uma grande banda larga do sinal do ruído em todas as frequências. Então a gente pega a densidade do espectro e trabalha com essa densidade de espectro. Além disso, né, tem muitas fontes de ruídos. Eu vou falar aqui as mais comuns de ocorrer. Bom, tem as fontes de ruído associadas à fonte de alimentação e ao terra. Bom, como vai ter vários circuitos de controle com altas frequências, para estar fazendo conversões de analógico digitais, como digital analógica, como controle de PWM. Isso pode ser representado por resistências e indutâncias em série com esse circuito de comutação, não são ideais, né, que a gente vai tratar dessa forma. E isso vai, como tem essas indutâncias e resistências em série, vai ter uma queda de tensão associada a isso. Então, vai ter várias formas para a gente tratar e minimizar esses casos. Como também tem em relação às trilhas. Se as trilhas estiverem muito próximas umas das outras, vão também ter um dielétrico entre essas duas trilhas e também vai estar associado a uma capacitância parasita, que a gente fala que é um ruído aí de interconexão ou crosstalk. Então, tem alguns meios de mitigar essas duas formas. O ruído de interconexão pode ser minimizado pelos projeto dos circuitos, tendo uma distância segura, como também a blindagem. A blindagem nada mais nada menos que eu colocar essa blindagem entre essas trilhas e os fios, e depois a gente faz o aterramento dessa blindagem. Como a tensão de blindagem fica igual à tensão do crosstalk, então quando a gente faz o aterramento, a gente por consequência anula toda a tensão de shield vai igual a zero, como a tensão da capacitância parasita também vai ser nula. Isso também é aplicável também para outros casos. No ruído de alimentação ao terra, as estratégias são em relação aos caminhos, os fluxos de corrente, que determinadas frequências, a resistência vai estar mais dominante, ou a indutância mais dominante ali, dependendo da frequência de trabalho, e a gente usa meios ou caminhos para que esteja minimizando esses caminhos, esses fluxos de corrente. Bom, além de tudo isso, tem os fotodetectores que vão estar recebendo os sinais dos fótons e vão estar convertendo aí um sinal de corrente elétrica. Mas aí então a corrente ela não trabalha de forma contínua, ela trabalha de forma discreta, então vai ter essas discrepâncias e por causa dessas discrepâncias vão ter uns ruídos associados a esses componentes. Também vai ter resistências associadas a esses componentes, então vai ter o ruído térmico e o ruído short. Então, esses dois tipos de ruído são associados a esses componentes. Os meios de mitigar os mesmos são utilizando blindagens, filtros, como também vai ser utilizado o amplificador de transimpedância para estar convertendo aquele sinal para não estar trabalhando com a corrente. Bom, dando continuidade, né, como todo no circuito trabalhando em conjunto, as fontes de ruído associadas ao amplificador de transimpedância pode estar associado ao ruído térmico e ao ruído de ganho, como também outros ruídos, mas como a gente quer trabalhar os mais pertinentes, o ruído térmico vai estar em relação aos resistores que vão estar ali em conjunto com o amplificador, e técnicas para minimizar
são usar resistores com maiores potências, pois como o ruído térmico está associado à temperatura, usando resistores com maiores potências, vai ter menor elevação de temperatura, então o ruído térmico também vai ser menor. O ruído de ganho tem que ter atenção ao tipo do ganho, pois dependendo do ruído short, quando for amplificado, vai ser convertido em um ruído ali do ganho de tensão. Quando usar o amplificador de transimpedância, né, que vai transformar o sinal elétrico de corrente em sinal de tensão. Tem que ter essas devidas atenções. Além disso, também tem as fontes de ruído associadas a FPGA e microcontrolador, como são os circuitos de computação, como está trabalhando aí com frequências altas, vai ter alguns ruídos associados a eles, como o próprio ruído de comutação, que vai ser ligados lá, ou representados resistores e indutores em série com a fonte de alimentação, como também ruídos eletromagnéticos. Essas interferências podem gerar, as trilhas podem ser geradas como antenas, como também ter ruído de fase, né, tendo a frequência conhecida, se tiver um deslocamento de fase, vai ter outros espectros de potência ali rodeando o sinal original, como ruído de quantização, que dependendo da resolução ali dos nossos conversores, vai ter um erro associado ali entre a conversão do sinal analógico digital, digital analógico, e tendo esse erro aí, vai ter que ter um tratamento adequado para que esse erro não atrapalhe aí no sinal digital. Bom, as técnicas para esses casos podem estar associadas à blindagem, à distância de segurança, igual eu já comentei, né, para o ruído de comutação e interferência magnética. Para ruído de quantização, é trabalhar com uma resolução, então usar uma resolução maior ou frequência maior, então vai ter um passo muito menor ali do erro, então vai estar implicando uma redução do ruído de quantização, como também pode usar técnicas como jitter, calibração, oversampling, então algumas técnicas ali podem mais avançadas para estar mitigando esse tipo de ruído. Bom, em conjunto, com todo o circuito, os conversores analógicos digitais ou digital analógicos vão estar associados aí ao ruído de quantização e de fase, e as soluções são as mesmas, como está trabalhando aí em conjunto, né? Então, vai ter também técnicas para minimizar o ruído de quantização e ruído de fase. Além disso, também tem os controladores técnicos que vão estar ali controlando a temperatura com a malha fechada, trabalhando com PWM, também com PID. Então tem todo esse controle aí para estar aquecendo ou esfriando os nossos Mach-Zens no nosso circuito integrado fotônico. E os ruídos associados são o ruído de quantização, ruído de fase, ou ruído de comutação. E as técnicas também são as mesmas como já mencionei, como oversamp, jitter, calibração, ou utilizar uma frequência maior, uma resolução maior. Além disso, outro detalhe importante também mencionar, como essas frequências de trabalho são conhecidas, a utilização de filtros é bem pertinente, pois como a gente quer trabalhar com uma frequência específica e a gente conhece essa frequência, então utilizar filtros é uma boa opção aí para sanar esses problemas de ruídos. Bom, além disso, também tem os ruídos em relação aos interferômetros. Esses tipos de ruídos, como aditivo e multiplicativo, vão estar mais associados ali ao meio de mitigar no meio do projeto do mesmo. Então, ângulo dos braços, como a distância dos braços, como as técnicas para deslocamento de fase. Então, mais na base do projeto, a gente pode aí estar trabalhando que tenham menos erros possíveis nos nossos é, interferômetros únicos ali ajustáveis. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado, até mais.